Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbo Vitae, Palavra de Vida, neste dia 14 de março, o sábado da terceira semana do tempo quaresmal, em que Jesus nos ensina como deve ser a oração, aquela oração que salva, e não uma oração à forma dos fariseus. Mas vamos então escutar o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus disse a seguinte parábola, para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste Evangelho diz que Jesus disse a seguinte parábola para alguns que consideravam justos e desprezavam os outros. E somos original era como que aqueles que se consideravam justos e tinham confiança em si próprios, pensando que eram justos, é mais ou menos assim, não é? E o que isto significa, no fundo, é aquela gente que pensa que é justo por si próprio, ou seja, não é mal desejarmos ser justos, mas compreendemos que a justiça não vem de nós, porque nós somos muitas vezes injustos, a justiça vem de Deus e da sua misericórdia. E aqui Jesus apresenta estes 2 homens a rezar, e vemos aqui o fariseu, que orava assim, ou seja, era uma oração para si próprio, não era uma oração para Deus. Era um diálogo que ele tinha com ele mesmo, auto-justificativo, digamos assim. Queria falar apenas dele mesmo, das suas capacidades, dos seus dons, das suas virtudes. Isto não é oração, gabar-se para Deus. Não é oração, até porque temos muito pouco a gabar-nos perante a infinitude de Deus, não é? Mas era o que ele estava a fazer. Não era de facto uma oração verdadeira. Ao contrário do publicano, que reconhecendo as suas fragilidades, não sabemos o que é que ele tinha feito. Podia ter sido até algo que nós não gostaríamos muito de saber que fez, ou uma coisa bastante desagradável. Mas o que é certo é que ele, com humildade, pede a compaixão de Deus, que é uma frase que ficou, tendo compaixão de mim, que sou pecador. É uma frase que ficou para a espiritualidade cristã, também de forma particular a espiritualidade oriental. Os nossos amigos cristãos orientais têm uma espiritualidade que lhes leva a rezar esta oração muitas vezes, ou seja, é uma forma de constantemente a cada respiração pedirmos a misericórdia de Deus, porque temos necessidade disso. E sim, este saiu justificado. Porquê? Porque reconheceu a sua fragilidade, reconheceu os seus limites e pediu com humildade perdão a Deus. Isto é oração. Tanta coisa que às vezes a gente faz na nossa igreja e nas nossas igrejas que não são orações. São forma de nós colocarmos à frente, fazermos desse momento um palco para nós, de expor as nossas virtudes, a nossa capacidade de rezar bem, e não é um serviço humilde ou uma oração profunda e interior. Queira Deus que não seja assim connosco. Possamos verdadeiramente reconhecer que a justiça pertence a Deus e que nós somos chamados a pedir a sua misericórdia e a sua compaixão.